Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Mais uma vez chegando o pastor Sinésio com as considerações da leitura de hoje. Na maratona, dando prosseguimento, lemos João capítulo 9. Deste capítulo, a palavra que escolhi para nossa reflexão é esta: cegueira, que em hebraico se diz ivaron e no grego se diz tuflos. A palavra cegueira no hebraico é frequentemente traduzida como ivaron, que indica tanto cegueira física quanto espiritual. No Antigo Testamento, essa condição é mencionada como algo que afeta não apenas os sentidos físicos, mas também a capacidade de discernir a vontade de Deus. Isaías 42, do 6 ao 7. A cegueira se manifestou muitas vezes como punição divina. Deuteronômio 28, Gênesis 19, 10 a 11 são exemplos disso. Por outro lado, ela pode ser removida por Deus, conforme o Salmo 145, 8 e profecias acerca do reino messiânico, Isaías 35, 5. Espiritualmente falando, ela impede o discernimento da vontade de Deus, Isaías 42, do 18 ao 19. No Novo Testamento, o termo grego tuflos refere-se à cegueira tanto física quanto espiritual, assim como ocorre com ivaron no hebraico. É usado frequentemente em narrativas de milagres, como em João 9, do 1 ao 7, onde Jesus cura um homem cego de nascença. A cegueira espiritual impede o reconhecimento de Cristo, João 12:40. Podemos ver esse tipo de cegueira se manifestando na vida dos fariseus, chamados por Jesus guias cegos, em Mateus 15:14. Jesus, o Messias anunciado por Isaías, texto que nós lemos há pouco, é aquele que veio para, dentre outras coisas, dar vistas aos cegos, tanto física quanto espiritualmente. E baseado nas coisas que nós vimos aqui e também no capítulo de hoje, 3 considerações sobre a cegueira. A cura é possível. A cegueira física pode ser curada, mas a espiritual precisa de arrependimento. Muitos viam milagres, mas continuavam cegos espiritualmente. O endurecimento da maioria dos judeus os condenou a permanecer presos em seus pecados e no mundo de trevas por causa da sua incredulidade. Rejeição da verdade. A cegueira espiritual é consequência da rejeição da verdade. Quem endurece o coração não consegue enxergar a luz de Cristo. Em Mateus 15:14, que já citamos há pouco, a cegueira é usada para descrever líderes espirituais que não guiam corretamente o povo. Guia cego se torna uma advertência contra a hipocrisia religiosa. Finalmente, revelação espiritual. No contexto grego, a cura da cegueira muitas vezes representa não apenas a restauração física, mas uma abertura à verdade de Cristo. O episódio de João 9 ilustra essa dupla dimensão. Jesus abre os olhos físicos e espirituais do homem. Mas ele não conseguiu fazer o mesmo com aqueles que, apesar de possuírem tanto conhecimento, estavam fechados para a obra de Deus. Conclusão: a cegueira na Bíblia simboliza a dureza de coração e a falta de discernimento espiritual. A cura realizada por Jesus em João 9 revela o seu poder sobre a escuridão física e espiritual. Muitos, porém, rejeitam a luz de Cristo e permanecem cegos. Deficientes visuais físicos podem herdar o reino dos céus. Os deficientes espirituais, não. Quero terminar lendo um texto do profeta Isaías, no capítulo 35, versos 4 ao 8. Veja que ele fala sobre o reino do Messias. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará.
Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, João capítulo 10, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus nos guarde de toda cegueira espiritual. Que Ele nos ajude a manter os nossos olhos espirituais abertos, ainda que os nossos olhos físicos possam falhar. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.